A Pfizer demorou para chegar porque o governo alegava que havia cláusulas draconianas. Mesmo assim, mais de 50 países compraram a Pfizer, começaram a aplicar a Pfizer antes do Brasil, seguindo exatamente essas mesmas cláusulas que o governo considerou draconianas. Quem achou uma resposta, uma solução política para isso foi o Congresso Nacional, nas figuras dos senadores Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Randolfo Rodrigues, que fizeram reuniões com os representantes da Pfizer, incluíram nessa medida provisória para autorizar, do ponto de vista legal, a importação, a compra das doses de Pfizer, algumas minutas, alguns pontos que não deixassem que a União fosse responsabilizada. Isso foi feito e foi construído no Congresso, poderia ter partido dentro do Palácio do Planalto, Mentira! Mas essa ofensiva foi abortada antes sequer da minuta da MP, estava presente na minuta da MP, depois foi retirada quando isso chegou na Casa Civil. Isso tudo foi amplamente demonstrado pela CPI da Covid. A Pfizer ficou 3 meses mandando e-mails para diversas figuras, personagens importantes do primeiro escalão do governo federal, sem obter resposta. Ou seja, o governo federal demorou sim, procrastinou a compra da Pfizer repetidamente, deliberadamente. Tanto que o presidente Bolsonaro falava que quem quisesse tomar aquela vacina pode virar jacaré. Essas frases, declarações também estão fartamente aí documentadas e arquivadas para quem quiser ver. O governo federal não quis começar a vacinação, ele teve que correr atrás do rabo, depois do principal adversário político naquela época, que era o governador João Dória de São Paulo, começar a aplicar a Coronavac, assim que a Coronavac e a AstraZeneca foram aprovadas pela Anvisa. Essa é a história correta das vacinas no Brasil. Mentira! Não é não. Amanda, olha só a contradição do seu argumento. O governo, para negociar a cláusula que você chamou de draconiana, a tal cláusula draconiana... Não fui eu, foi o Bazuelo que usou esse termo. Tudo bem. Só estou repetindo. Então, mas a cláusula era de fato draconiana. Essa cláusula que você chamou de draconiana era draconiana. O que ela dizia? Que a Pfizer não se responsabilizava por nenhuma consequência da vacina. Nenhuma. E a União, o governo federal, não pode, ele próprio, dar a si próprio uma autorização para abrir mão da responsabilidade. Só quem podia fazer isso era o Congresso. Então, essa história não é assim. A Amanda pode ficar repetindo essa ladainha da bolha esquerdista que só fala com a bolha mesmo. A gente sabe que isso tudo foi uma narrativa construída especialmente pela CPI da Covid e que não se confirmou com os fatos, tanto que a CPI terminou completamente desmoralizada. O governo foi criticado por ter demorado para comprar, por não incentivar muito a vacinação. Teve até CPI para investigar a compra dos imunizantes, mas a população aderiu bem à campanha? Sim, eu acho que são duas análises diferentes. A realidade se impôs, a população aderiu muito bem à campanha da vacinação. A própria reportagem mostrou que hoje 68% dos brasileiros tomaram as 2 doses da vacina, 78% tomaram uma dose da vacina, fora as doses de reforço. Em São Paulo, quase 100% da população adulta está completamente vacinada, ou seja, regime completo, 2 doses. Então, você tem uma população brasileira que cumpriu a tradição, a cultura e o histórico de imunização no Brasil e o sucesso do PNI. Foi uma campanha que começou muito lentamente, principalmente porque o governo federal resistiu durante muito tempo à vacinação. Mentira! O governo começou a negociar lá com a Pfizer muito antes, né? Muito antes dela chegar. E foi a Pfizer, quero lembrar aqui, que impôs condições inadmissíveis para vender vacina no Brasil. E foi preciso, foi necessário, para que essas vacinas pudessem ser compradas, que o Congresso Nacional aprovasse uma lei autorizando o Brasil a abrir mão ou permitir que a Pfizer abrisse mão das garantias acerca das consequências da vacina. Então foi por isso que o governo não comprou a Pfizer logo de cara, porque aquelas condições impostas pela farmacêutica só puderam ser aceitas no momento em que houve um projeto de lei. E quem fez o projeto de lei, quem demorou para tramitar o projeto de lei, foi o Congresso. Então aqui não há que se colocar a responsabilidade em cima do governo pela demora na compra das vacinas da Pfizer. E um detalhe por final aqui. Eu estava lendo a lista dos países na Europa, depois tem lista em outros continentes menos importantes. Lista de países na Europa que utilizam a Coronavac. Albânia, Ucrânia, Macedônia, né? Quer dizer, esses são
os países que aceitaram usar aquilo que o pessoal aqui estava comemorando, um ano da primeira vacinação. Até hoje a gente tem um presidente da República que não se vacinou, que disse que vai ficar para o fim da fila. O fim da fila já chegou. Graças a Deus, hoje existe um excesso até de vacina disponível para todos os brasileiros que quiserem se imunizar, e ele ainda não se imunizou. Eu queria primeiro fazer um comentário interessante. Se o Bolsonaro se vacinar agora, que chegou o fim da fila, a crítica vai ser, Bolsonaro se curvou, agora foi se vacinar. Enquanto ele não se vacina e deixa as pessoas se vacinarem primeiro, a crítica é que ele deixou as pessoas se vacinarem primeiro. A verdade é que o presidente é uma pessoa, como qualquer outra. Se ele não quer se vacinar, é direito dele, assim como nós temos reiteradamente assegurado, ou reafirmado aqui no programa, que as pessoas têm o direito de escolher se vão se vacinar ou não. Isso é uma questão de liberdade individual. Ao contrário do que a Cristina disse, as vacinas hoje, a Pfizer é sim eficaz contra todas as variantes, inclusive contra a Ômicron. Mentira! Tem uma alta eficácia em crianças, os estudos todos demonstraram isso. A terceira dose, a dose de reforço na população adulta, que já foi testada para a Ômicron, mostra uma resposta muito maior, de mais de 80% de eficácia, e isso cai, obviamente, para quem só tem as 2 doses da vacina Pfizer. Eu queria só citar a questão dos estudos em relação à efetividade das 3 doses da vacina, que a Amanda insinuou aí que eu menti. Está publicado no El País da semana passada, tem uma série de estudos da Islândia, do Reino Unido, e é um desses do Reino Unido que cita o seguinte: a efetividade de 2 doses, evitando infecções sintomáticas, pode cair passados 6 meses, enquanto que com a Delta se mantinha em 40%, incluindo 3 doses. A efetividade contra a Ômicron é parcial, segundo o próprio fabricante, e cai abaixo dos 40%. Ele fala, inclusive, aqui que a nova variante é muito capaz de infectar vacinados. Mas o público infantil deve sim se vacinar. A gente tem mais de 300 crianças entre 5 e 11 anos que morreram durante esses 2 anos de pandemia e nenhuma morte relatada associada à vacina do público infantil. Portanto, é uma conta matemática de lógica simples, básica. O risco da doença é muito maior do que o risco da vacina. Portanto, todas as crianças, todos os pais devem sim levar seus filhos para se vacinar.